Vivo Telefônica, vamos falar sobre o resultado trimestral financeiro da companhia. Vivo com código de negociação Vive T3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 2.500% ao acionista, contra apenas 1.200 do Ibovespa, principal índice brasileiro. Um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 26.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Trazendo isso para o curto prazo, o período de apenas 5 anos, a companhia ainda assim retornou mais de 61% ao acionista, contra apenas 29% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros para você, investidor, estar lendo obrigatoriamente antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Primeiramente, os destaques. Nós tivemos quase 1,5 bilhão de lucro em apenas um trimestre, uma cifra 2% superior a igual período do ano passado. Dados agora da companhia, sempre acessem o RI da companhia, sempre peguem dados oficiais das suas investidas. Lembrando que a Vivo é líder de mercado, ela possui o maior market share do país. Quando a gente fala de celulares pós-pago, um crescimento de 5,2%, FTTH 13,5%, aqui falamos de móvel e aqui falamos de fixa. Receitas cresceram 7,5% ao ano e o EBITDA cresceu quase 12%. Aqui receita por área de atuação da companhia. Então na parte móvel 9,4% e a fixa 10,1%. Isso que gerou esse crescimento de 7,5% na receita quando comparado ao igual trimestre do ano passado. Aqui em cima, abre aspas, crescimento de duplo dígito no lucro líquido e fluxo de caixa livre nos 9 meses de 2023, mantendo um baixo nível de endividamento. Então nessa imagem nós temos várias informações importantes, mas a mais importante, porque eu queria falar da dívida nesse caso, é uma relação dívida líquida EBITDA de apenas 0,6 e ela ainda é uma das empresas que melhor remuneram o acionista. Bem como eu sempre cito nos casos da Vale, remuneração é o pacote completo, seja ele de bonificação, seja ele de juros sobre capital próprio, seja ele de dividendos, seja ele de recompras. A Vivo sempre tem um pacote ativo em todos os sentidos. Quando você pega esse pacote completo, a exposição dela ao mercado de capitais, aqui embaixo de cinza o Ibovespa, aqui de roxo nós temos a Vivo e aqui em cima, pontilhado vermelho, vou dar um zoom para vocês, é o desempenho das ações versus o índice. E quando você pega a Vivo batendo no Ibovespa, existe uma disparidade muito grande para a Vivo quando você tem ela ajustada por dividendos, ou seja, quando você reinveste os dividendos, quando você segue aquilo que eu falo, que para pobre não existe renda de dividendos, isso é para quem tem um patrimônio altíssimo. Se você tomar dividendos de Vivo Telefônica, de fundo imobiliário, qualquer coisa que esteja na moda hoje como renda, não existe renda para pobre e essa é uma realidade. Quem é pobre, você tem que obrigatoriamente reinvestir os seus dividendos. Traduzindo tudo isso em número, o consolidado da empresa nesse trimestre, uma receita operacional de mais de 13 bilhões, o EBITDA 5,5 bilhões, 11,7 acima do ano anterior e um lucro líquido de 1,4 bilhões, 2,2%, marginalmente então acima do ano passado. Aqui embaixo você tem a linha de lucros por ação. Poucas e raras empresas apresentam esse dado. Eu gosto porque eu utilizo para outros cálculos. Então a gente tem o earnings per share superando o 0,86 do ano passado, atingindo 0,89, um crescimento de 2,9%. O mercado reagiu bem ao balanço dela. O mercado tem como preço-alvo R$ 51 e dentre 15 casas ou 15 analistas que cobrem a empresa, apenas uma recomendação de venda, 4 recomendações neutra e 10 recomendações de compra para a companhia. A análise fundamentalista sempre separe as suas investidas por categoria, dentro das 6 categorias de Peter Lynch, e ela é uma slow grower, ela é uma blue chip, veja, large and aging companies, são grandes empresas. Pay generous and regular dividend, elas pagam generosos e regulares dividendos.
Esse é o caso da Vivo Telefônica. Lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. O investidor pega a DRE da companhia, abre o maior histórico possível e é visível ver a crescente de receita dela como se fosse um relógio, sem nunca ter dado prejuízo ao acionista. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 10,50 e aqui é o primeiro calcanhar de Aquiles da companhia. Quando a gente fala de retorno sobre equity, expectativa de crescimento anual de lucros, eles estão todos ligados principalmente à margem. E a margem da Vivo Telefônica vem caindo ano após ano. Consequentemente, o seu ROI, Return on Equity, vem caindo. Por que que isso acontece? Ela é a maior do mercado, ela é a melhor do mercado, ela é líder em diversos setores, ela tem o maior market share do país. Você não tem mais para onde crescer, você não tem mais para onde ir. O que começa a acontecer? A competitividade começa a aumentar. Para que você não perca mercado, para que você não perca market share, você começa a disputar preço. E é isso que a Telefônica vem passando nos últimos anos. Então, margens e queda e retorno sobre equity em queda são um ponto de extrema atenção para a Vivo Telefônica. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 7,22%, uma excelente média. Preço sobre lucro, tese de Robert Shiller, de regressão à média. Ela tem uma média histórica de 12,64. Ela sempre foi negociada a múltiplos elevados. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívidas não quebram. Dívida dela também sempre muito bem controlada, nunca no histórico recente ultrapassando 1. Apenas um comentário, uma dívida EBITDA acima de 1, ela ainda é muito boa, tá? Consenso de mercado, nós falamos de 4 para ser uma dívida sustentável para a companhia, e ela tem um ratio hoje de 0,7, extremamente controlada, muito bem administrada pela gestão. Vamos calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu vou pegar o último ano fiscal fechado da companhia, portanto 3,05, divido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Chegamos a um resultado de 50,83. Então esse seria o preço teto de acordo com o Barsi para a Vivo Telefônica. Calcular preço justo, tese essa de Benjamin Graham, pegamos 22,5, a fórmula está aqui ao lado, caso você queira pausar o vídeo, multiplicamos pelo Earnings Per Share, 2,93, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 41,34, elevamos a raiz quadrada e nós teríamos um preço justo de R$ 52,00 para a Vivo, tanto preço teto quanto preço justo, muito aproximado, porém lembre-se, são teses diferentes, com finalidades diferentes. Gerenciamento de risco, extremamente importante. Se vocês não fazem, façam das suas investidas. Então falamos da Vivo Telefônica, uma empresa de telecomunicações, e ela obtém para mim uma nota 4. Lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos da companhia. Ela é uma ótima pagadora de dividendos e ela tem um excelente retorno ao acionista desde o quesito básico de Peter Lynch, o histórico da companhia. A DRE dela é muito bonita de se analisar. Receita crescente, sem nenhum prejuízo no período. Isso denota previsibilidade, isso denota tranquilidade para você acionista. Ela tem um excelente yield histórico, acima de 7%. Daqui podemos ter valor para você, pequeno investidor individual, e um excelente controle de dívida. Ela tem uma excelente gestão ao longo dos anos. Ponto negativo, margens comprimidas, como consequência, um ROI em queda, e o retorno sobre equity, para mim, é algo extremamente importante. As margens dela, mesmo tendo estabilizado, caiu bastante para os patamares antigos da companhia. E isso te leva a quê? A uma crescente de sua receita e a uma crescente de seus lucros não tão grande quanto a expectativa de mercado. Então ela já é a maior do setor, ela tem o maior market share. Quando ela comprime suas margens para que a concorrência
não tome os seus clientes, isso impacta a receita e o lucro da companhia. Então, receita estável e crescente, lucro estável, líder do setor, maior market share do país e muito bem administrada sem dívida, pagando um excelente dividendo. Ponto negativo, rentabilidade em queda, expectativa de crescimento futura de receita e lucros também em queda. E como você faz para ter retornos tão altos, acima de 2.500%, transformando apenas R$1.000 em mais de R$26.000? O longo prazo ainda é a melhor maneira, é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. Essa ainda é a melhor maneira para que você, investidor pequeno, individual e pobre, obtenha sucesso no mercado financeiro. Então falamos da Vivo Telefônica. Deixa no comentário se vocês têm empresa, se vocês não gostam da empresa pelo seu retorno no passado recente. Comenta se concorda ou não com a avaliação feita aqui pelo canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.